Olá a todos! Então, nesse vídeo vamos dar continuidade à questão da computabilidade de funções. Muito bem, então a gente quer estabelecer o que significa dizer agora que uma função parcial, cujo domínio é o conjunto das cúplas de números naturais e o contradomínio é o conjunto dos números naturais, união com esse símbolo, que é seta para cima, que eu já vou explicar o que ele significa. Então a gente quer estabelecer o que significa dizer que uma função parcial é Turing computável. Muito bem, então primeiro a gente tem que estabelecer como uma máquina de Turing calcula ou computa uma função. Então a gente tem primeiramente as configurações iniciais. Então a fita dessa máquina de Turing, ela deverá conter apenas a representação dessa n-upla de números naturais, conforme a gente viu no vídeo passado. E o resto da fita estará em branco. A segunda consideração é que a máquina de Turing inicia em seu estado de menor número, conforme a nossa convenção que a gente estabeleceu também no vídeo passado, e o cabeçote de leitura está posicionado no símbolo 1 mais à esquerda. Então, para calcular uma função, a gente vai exigir que a máquina de Turing obedeça a essa configuração inicial dada por esses três itens que a gente viu. Muito bem, então, como é que é dado o valor da função? Então, f de x1 até xn será igual ao número de ocorrências do símbolo 1 que aparece na fita, caso a máquina de Turing pare a sua execução e, após sua parada, ela esteja na configuração padrão. Lembrando que essa configuração padrão, que a gente viu no vídeo anterior, exige que a fita da máquina de Turing esteja completamente vazia, exceto por uma cadeia contígua de símbolos 1. E o seu cabeçote de leitura tem que estar posicionado naquele símbolo 1 que está mais à esquerda. Então, se a máquina de Turing para e, além disso, está na configuração padrão, o valor de f de x1 até xn é igual ao número de ocorrências do símbolo 1 que está na fita dessa máquina de Turing. Caso a máquina entre em loop infinito ou não pare na configuração padrão, então o valor da função em x1 até xn é indeterminado. Então esse fato a gente vai representar por essa seta para cima. Muito bem, então uma função parcial f é Turing computável se existe uma máquina de Turing que a computa, que a calcula conforme especificado. Então, é basicamente essa a definição. Então, por exemplo, vamos considerar essa função de dois argumentos, f de x1, x2, igual a 2 vezes x1 mais x2. Vamos supor que a gente quer calcular f de 1 e 1. Então, a configuração inicial tem que ser assim. A nossa entrada, que é essa dupla de números naturais 1 e 1, tem que estar representada na máquina. Então, lembrando que a representação do número 1 será duas aparições do símbolo 1 e desse outro número 1 a mesma coisa. E essas representações estão separadas pelo símbolo 0. Além disso, o cabeçote de leitura tem que estar posicionado no símbolo 1, que aparece mais à esquerda da fita, e o estado inicial da máquina é o estado Q1. Então essas são as configurações iniciais da máquina. O que acontece? Após ela seguir um conjunto de instruções que faz esse trabalho de calcular a função, a configuração final teria que ser assim. Como f de 1 e 1 é igual a 3, né? Só fazer essa substituição. Então, a configuração final
terá que ter na fita 3 ocorrências do símbolo 1 de forma contígua, o restante tem que estar vazio, então preenchido com o símbolo 0. O cabeçote de leitura tem que estar no símbolo 1 que aparece mais à esquerda e ela estará em um estado qualquer aqui no final. Então a gente forneceu como input as representações dessa dupla de números naturais, 1 e 1. Após uma sequência de instrução, a máquina parou nessa configuração final. Então, como ela parou na configuração padrão, o valor de f de 1 e 1 será igual à quantidade de símbolos 1 que aparece na fita, no caso, 3 símbolos 1 que aparecem, então o valor da função é igual a 3. Então a gente estabeleceu o que significa dizer que uma função é computável. No próximo vídeo eu darei um primeiro exemplo de computabilidade de função. Então, até o próximo episódio.